Olá! Você já leu o livro de 1 Reis? Quer aprender um pouquinho da história desse livro comigo? Então fica aqui nesse vídeo. O livro de 1 Reis nos ensina como a obediência a Deus traz bênçãos, enquanto a desobediência leva à destruição. Ele começa com o rei Davi já idoso, escolhendo seu filho Salomão como seu sucessor. E antes de morrer, Davi aconselha Salomão a governar com justiça e fidelidade a Deus. Salomão, no início do seu reinado, segue os conselhos do seu pai, pede sabedoria a Deus e se torna o rei mais sábio da história, resolvendo as situações mais difíceis, como a de duas mulheres que reivindicavam ser mãe de um bebê. Ele constrói o Templo de Jerusalém. Sua fama se espalha e até a rainha de Sabá viaja para ver se ele era tudo aquilo que diziam dele. E ela fica impressionada. Mas Salomão, ele se casou com muitas mulheres. Mulheres estrangeiras que o levaram à idolatria. Ele se afastou do Senhor. E como consequência da sua desobediência, Deus diz que após a sua morte, o reino seria dividido. E foi o que aconteceu. Depois da morte de Salomão, seu filho Roboão assume o trono. Mas a sua má administração faz com que o reino se divida. O reino do norte fica com Jeroboão e o reino do sul continua com Roboão. E no meio desse caos surge Elias, um grande profeta, que desafia o rei Acabe e a sua esposa Jezabel, conhecidos por sua idolatria. Elias enfrentou os profetas de Baal no Monte Carmelo e Deus mostrou o seu poder enviando fogo do céu. Depois disso, a rainha Jezabel ficou furiosa e ameaçou matá-lo. Com medo, Elias fugiu para o deserto e no Monte Horebe Deus se revelou a ele de maneira calma e sutil. Enquanto isso, o rei Acabe ele entrou em guerras e em um ato de injustiça, ele tomou à força a vinha de um homem chamado Nabote. Elias confrontou Acabe e profetizou que ele enfrentaria a destruição. Como Deus havia dito, Acabe morreu em batalha. Após a morte de Acabe, seu filho Acasias assumiu o trono de Israel. Mas, infelizmente, ele seguiu os mesmos caminhos de idolatria de seus pais, Acabe e Jezabel. Ele continuou adorando Baal e levando o povo a pecar, provocando a ira de Deus. O final do livro de 1 Reis nos deixa uma lição muito importante. Que lição é essa? Que aqueles que se afastam do Senhor colhem as consequências de suas escolhas.